Olá pessoal, sou a professora Antônia de Língua Portuguesa. Hoje vamos ver mais uma aula de literatura. Vamos falar sobre o humanismo. Se você gostar da aula, no final você deixa o seu like e se inscreve no canal. O humanismo foi o movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ou entre o trovadorismo, que foi o movimento literário lá da Idade Média, até o Renascimento, do século XIV ao século XVI. Esse período literário correspondeu a ideais filosóficos, morais e estéticos que valorizavam o ser humano. Na Alta Idade Média, na Europa Ocidental, por volta do século XIV, mudanças sociais e econômicas muito profundas fizeram surgir novas formas de pensar e de viver. Essas mudanças vieram se configurando por alguns séculos antes. Isso não aconteceu de repente, Durou por séculos, até se apresentarem como novos traços no pensamento e na cultura. Vamos ver os antecedentes, o que aconteceu antes dessas mudanças se configurarem definitivamente. Primeiro, formou-se uma nova classe social, que foi a burguesia, formada pelos comerciantes. Quando findou o feudalismo, essa nova classe social ascendeu, que era a burguesia. Os camponeses foram expulsos de suas terras pelos senhores feudais e passaram a vagar pelas estradas e cidades, sem rumo e sem trabalho. Foi um período de muita fome e de doenças, como a peste negra, a epidemia de peste bubônica, que matou 1/3 da população europeia. E vimos também o período chamado absolutismo, que foi o poder centralizado na autoridade dos reis. Porque antes, na Idade Média, o poder era nos feudos, dos senhores feudais. Cada feudo tinha a sua moeda, Cada feudo tinha tinha o seu poder. Então, o poder era descentralizado nas mãos dos senhores feudais. Já aqui, nesse período, teve essa mudança. O poder ficou centralizado na autoridade dos reis. E teve também a diminuição do poder hegemônico da Igreja Católica. Espiritualismo versus humanismo. O pensamento religioso e espiritualista, da Igreja Católica, que predominava até então numa visão teocêntrica, em que Deus está no centro das preocupações humanas, deu lugar à visão antropocêntrica, do ser humano. O homem no centro das realizações do universo humano. Agora, o homem é que está no centro, das realizações do universo humano. Passou da visão teocêntrica da Idade Média e passou para a visão antropocêntrica. Característica do humanismo: teocentrismo versus antropocentrismo, Agora, Deus não é mais o centro dos pensamentos, das realizações humanas, e sim o próprio homem, o antropocentrismo. Interesse pela produção cultural dos gregos e romanos, que tiveram seu auge na antiguidade, antes da era cristã. A separação entre a música e a poesia. Agora a poesia não é mais feita para ser cantada e acompanhada por instrumentos musicais como lá no trovadorismo. Agora a poesia vai ser feita para ser declamada nas cortes. O cientificismo, descrição da figura humana, inclusive a mulher, suas expressões, detalhes e proporções. A descoberta da natureza em geral, como refúgio para as mágoas do amor. A descentralização do conhecimento, que até então pertencia somente à Igreja Católica, ela era detentora de todo o conhecimento, na época. E apoio aos valores cristãos e medievais. As produções literárias. Nós tivemos a poesia humanística, que possuía as mesmas características das cantigas trovadorescas, mas
houve uma separação entre música e poesia, que passou a ser feita para ser declamada nos palácios, né, e ficou conhecida como poesia palaciana. Então, essa poesia humanística, né, que foi feita para ser declamada nos palácios, ficou conhecida como poesia palaciana. As crônicas históricas, né, que tinham como objetivo relatar a vida dos reis por meio de documentos históricos, né? Por isso que houve uma busca, uma necessidade, né, de se ter objetividade nesses escritos, embora se atribuísse aos reis toda a iniciativa pelos feitos históricos. As novelas de cavalaria, que eram histórias ficcionais de aventura, em que os personagens demonstravam heroísmo, lealdade, religiosidade. E os textos teatrais, que eram divididos entre autos e farsas. Os autos eram peças curtas que representavam cenas bíblicas. Hoje nós temos alguns autos, né? Como o Alto da Compadecida, também representam cenas bíblicas. E as farsas tratavam do cotidiano da sociedade da época, né? E possuíam comicidade exagerada ao retratar tipos e costumes sociais. Os principais autores da época: Francesco Petrarca, né, que começou o humanismo na Itália, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Fernão Lopes, Miguel Mottagne e Gil Vicente no teatro. Humanismo em Portugal, né, Fernão Lopes, cronista historiador. Fernão Lopes é considerado o fundador da prosa portuguesa. O marco inicial do humanismo literário português foi a nomeação de Fernão Lopes para cronista-mor da Torre do Tombo, né, o guardador dos documentos do palácio, em 1418. Ele foi o quarto guardador, né, desses documentos, o quarto guarda-mor da Torre do Tombo. Mas com ele teve a mudança, né? O movimento com foco na prosa, poesia e teatro terminou com a chegada do poeta Sá de Miranda da Itália, né, em 1527, quando deu início ao classicismo, né, uma nova escola literária. Fernão Lopes tinha uma visão moderna dos acontecimentos em Portugal, né? Em suas crônicas, o povo aparece pela primeira vez na poesia humanística portuguesa, né? Que ele via os problemas, né, a história portuguesa de maneira objetiva e imparcial. Então, o povo começou a aparecer pela primeira vez na poesia de Fernão Lopes. Característica da poesia humanística portuguesa. A poesia do humanismo português também trata do amor e do sofrimento, como lá no trovadorismo, mas tem características formais e temáticas diferentes. Vamos ver quais são essas diferenças. Houve a separação entre a música e a poesia, né, como já foi falado. Antes a poesia foi feita para ser cantada, né, acompanhada de instrumentos musicais. Agora no humanismo a poesia foi feita para ser declamada nas cortes. A criação de formas poéticas modernas, né, como o emprego de versos redondilhos. Esses poemas eram feitos com versos de 7 sílabas poéticas, que foram os chamados redondilhos maiores, ou com versos de 5 sílabas poéticas, né, que são as redondilhas menores. Teve novidades temáticas, né, por influência dos clássicos, como Ovídio, e dos poetas italianos Dante e Petrarca. Descrição das graças físicas da mulher em sua humanidade carnal. Aqui a mulher agora não é mais vista como uma idealização, a mulher inatingível, como no trovadorismo. Agora a mulher aqui é descrita como mulher, né, de carne e osso. Descoberta da natureza, né, em geral, como lugares de refúgio para as mágoas do amor. Teatro humanista português, né?
a arte dramática. Então vamos lá, tanto a prosa quanto a poesia era feita por nobres e para nobres. A poesia do humanismo era feita por nobres e para nobres. Já o teatro era popular, com peças chamadas autos. Eram peças curtas, conhecidas como mistérios e milagres. Representavam cenas bíblicas, sobretudo no Natal e na Páscoa. Foram inicialmente encenadas dentro das igrejas, mas aos poucos foram tornando-se profanas. Por que profanas? Porque saíram das igrejas, de dentro das igrejas, primeiramente para os pátios na frente dessas igrejas, mas depois ganharam as ruas. Por isso que elas foram chamadas de profanas. Gil Vicente é considerado o principal autor desse gênero literário, que são os autos. Os autores Antônio José Saraiva e Oscar Lopes distinguem os seguintes gêneros teatrais na obra de Gil Vicente: os autos pastoris, que eram éclogas encenadas à maneira de Juan de Encina, como monólogos ou diálogo de pastores. Os autos de moralidade, que eram representações sobre o nascimento ou sobre a ressurreição de Cristo, e eles retiravam diretamente da Bíblia. As farsas, com modalidade que inclui o simples episódio cômico extraído de um flagrante da vida da personagem típico, ou a sucessão de quadros cômicos, aparentemente sem ligação, até as farsas mais desenvolvidas. Os autos cavalheirescos, que eram encenações de episódios sentimentais, ao gosto da corte. E as alegorias de forma profana, de tema profano, ou fantasias alegóricas. Isso aqui eram encenações grandiosas em torno de uma alegoria central, envolvendo episódio de farsas, cenas de amor, cânticos e até bailados. Ainda teve os monólogos, os sermões burlescos, que ainda são modalidades que podem ser distinguidas entre várias outras. Então, essa foi a aula sobre o humanismo. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa aqui. Tchau, até a próxima.